e a gente tem uma urgência de discutir as questões de energia no país. Saudar você com todo carinho aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Clarice Ferraz, economista, professora da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora associada do Grupo de Economia de Energia do IE da UFRJ e diretora do Instituto Ilumina. O IE é o Instituto de Economia, né, Clarice? Isso. É isso? Tudo bem com você? Eu sou a professora de Economia da Engenharia Química, então eu fico bastante com meus colegas da Economia também. Clarice, tem faltado luz na sua casa? Olha, por incrível que pareça, não. Mas não. Eu devo dizer que tem uma particularidade, né? Eu moro na Nossa Senhora de Copacabana, que tem uma parte grande aqui que tem cabos enterrados, né? Então a gente fica muito menos vulnerável a essas intempéries, né? Porque aqui cai muita árvore, porque aqui a gente tem todos esses problemas que estão acontecendo em todo lugar, mas como a gente tem essa rede que foi enterrada aqui em parte desta rua do Rio de Janeiro, você vê realmente como a gente ganha em resiliência, né? O aterramento é para ontem, né? No Brasil, não sei se... Algumas regiões assim, É preciso fazer. Agora, vamos começar pela cidade de São Paulo, que foi assim, absurdo. Pessoas uma semana sem energia no centro de São Paulo, um constrangimento gigantesco. A Enel já foi acionada por várias entidades e pode estar, inclusive, prestes a perder essa concessão. Que avaliação que você faz desse serviço em São Paulo, se você pôde acompanhar? O que você pode acompanhar de importante nessa? Conde, assim, a gente vê realmente a deterioração da qualidade, né, do serviço em São Paulo, e com esses apagões que são muito chocantes em São Paulo, pela densidade, né, populacional e pela concentração das atividades produtivas. Mas esse é um problema que tem ocorrido, infelizmente, no Brasil inteiro. Né, vocês já tiveram manchete sobre Porto Alegre, né, da prefeitura pedindo motosserra emprestada para a população para ajudar a resolver problema de árvores. São situações assim que você pensa que não é sério, né? Por exemplo, aqui no Rio já tivemos inúmeras vezes, né, ligada à onda de calor, ligada a furto de equipamento. Então, assim, o clima muda, a infraestrutura não acompanhou, e então esse é um problema que é recorrente no país inteiro. Então, a gente fala, e isso foi muito importante e foi destacado, né, na reunião que a gente teve com o presidente, acho que a gente vai comentar, que a fragilização e assim desse sistema está realmente à beira de um colapso. As soluções, né, são bastante distintas, apontadas pelos especialistas, mas tem que ser feita alguma coisa. Não pode continuar dessa forma. Isto está perigoso. Né? Perigoso. Agora, o que me deixa intrigado é que há não muito tempo esses problemas não eram tão comuns assim. Quer dizer, só o clima e o aumento da demanda explica isso do ponto de vista da estrutura das redes, porque eu me lembro, árvores caíam em São Paulo, tudo mais, e a energia não era, pelo menos, um tema tão recorrente, a questão das pessoas ficarem sem energia, prédios, elevadores, enfim, essa situação tão dramática. É só isso que explica esse? Não, você faltou só um elemento, que mudou as fontes de energia, né? A gente tem muita energia renovável, e muita energia, qual o problema, né? Assim, primeiro, ela não é tão renovável assim, mas vamos não entrar nesse detalhe. O problema é que a gente está lidando com fontes que a gente não sabe quando é que vai ter. Então, por exemplo, mês passado, né, esse primeiro semestre, inclusive, esses primeiros meses, na verdade, o pessoal que trabalha com geração eólica teve uma frustração, porque choveu muito. Não tinha se previsto essa chuva toda, choveu muito, parou o vento. Então, a gente não sabia. Então, o Nordeste teve muito menos vento esse começo de ano. Deve melhorar agora, normalmente é assim, mas agora teve isso. Foi uma frustração, inclusive, de receita para eles, né? Porque não ventou como esperado, porque choveu. Então, assim, mudou o clima, muda a demanda, porque de acordo com a temperatura, sobretudo, temperatura é um negócio que faz a gente mudar nosso consumo mesmo, né? Foi muito chocante quando teve as ondas de calor, sabe? Vai vir uma onda de calor, então deve aumentar o consumo. Você pensa 5%, 10%, foi 20% em alguns lugares de aumento de demanda. Porque tudo consome mais, né? A gente tem perda por calor, todo mundo vai ligar o ar-condicionado, todo mundo que tem, que pode pagar. Enfim, então, todos os equipamentos consomem mais, a gente tem mais perda mesmo, né? Que seja pelo calor. E aí mudou isso, quer dizer, então, mudou o clima, mudou. Mudou a demanda? Mudou. Até ligado ao clima, inclusive, e pela justamente
quando você tem painel em casa ou não, quer dizer, o meu jeito de me relacionar com a distribuidora muda, a distribuidora tem que estar pronta com isso, e mudou a oferta, quer dizer, mudou o tipo de energia que está vindo para a gente, e esse tipo de energia que está vindo para a gente, ele é mais difícil da gente controlar. Inclusive, essa é a palavra mesmo, energia controlável, não controlável, despachável, não despachável, sabe? Aliás, esse é um tema que eu vi você falando com o Luiz Nassif, e eu quero tratar aqui com você, que é a diversificação da energia brasileira, que continua sendo a mais limpa do mundo, salvo engano, você me corrija, por favor. Mas antes, você comentou a reunião com o presidente da República. Eu queria que você falasse, vocês se reuniram com o presidente, como é que foi essa conversa? Conta pra gente. Foi ótimo, foi uma honra, claro, né? Inclusive eu estava lá, a única que não tinha, né, relação com nenhuma representação de grupo de interesses específicos, né? A gente até houve uma piada com os membros da reunião que eu estava lá, né, professora e membro do Instituto Ilumina, obdusman do setor elétrico, né? Porque a gente está aqui para botar a boca no trombone sobre os problemas do setor, né? A gente fala tecnicamente e a gente fala realmente com o espírito público de quem participou da criação do setor elétrico, que são os meus antecessores do Ilumina, e quem realmente está muito preocupado com o projeto de Brasil, que sabe, né, que se a gente quer ter desenvolvimento, a gente tem que ter energia. Então, qual é a melhor maneira? Qual é a maneira mais barata, né, a maneira que a gente desequilibra menos a natureza, para justamente produzir a energia para o bem-estar das pessoas. E bem-estar, não me entenda com assim, é sério, né? Bem-estar é vida e morte hoje em dia, dependendo da temperatura que estiver fazendo, né? Então é isso, é você poder ter acesso a frio, é você poder guardar vacina, é você poder estudar de noite, é você não ser assaltado. Então a energia é determinante do nosso padrão de qualidade de vida. E aí, Conde, é a energia barata e limpa para a sua indústria, já na linha, né? Já se encaixando nesse mundo que pede energia descarbonizada. Então, é isso que a gente quer, né? Um setor elétrico que funciona. O presidente, a reunião estava prevista para durar cerca de 2 horas, ela durou mais de 3 horas. Então, assim, né, até difícil adjetivar, mas assim, como é importante, né, você ter um líder, né, de uma nação que escute, que se interessa e que chamou para si o problema da energia. Né? Então, acho que isso ficou muito claro para todo mundo. O presidente não tirou o olho, ele prestou atenção, fez comentários e está sabendo, e ele que solicitou a criação do grupo de trabalho. Então, deve, né, ser criado realmente um grupo de trabalho. O que foi interessante também dessa reunião, isso foi uma co-organização entre o Ministério de Minas e Energia e a própria Casa Civil. Então, de forma que realmente esse é um debate que está em prioridade, né, institucional, é uma prioridade desse governo. E agora que a gente vai ver, né, Conde? Mas a reunião em si foi muito boa. Não houve, assim, um dissenso quanto ao diagnóstico e houve dissenso quanto às soluções, né? E o presidente lembrou que ele considera que o crime que a privatização da Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Eu concordo com ele, né? Em tudo que ele precisar do meu apoio para demonstrar isso, ele terá. Inclusive, a gente já tem muita coisa escrita, né? O Ilumina foi amicus curiae no TCU, somos amicus curiae nos processos no Supremo. Então, assim, no que a gente pode, quando a gente realmente está aqui para lutar por esse setor elétrico que é bom para todos, tá? Clarice Campelo de Mello Ferraz, que bom que você está nessa luta. Fico feliz também. As informações, eu fico muito feliz. Você está feliz, você ama esse. Eu fico feliz. Eu sei que eu represento, sabe, Conde? Não é por mim, não. Eu me senti realmente, sabe, suporte, né? Apoiada mesmo. Assim. O presidente quer abaixar o preço da energia. A energia está muito cara, na sua opinião, no Brasil? Não é nossa minha, não. É mesmo nos rankings internacionais, né? A gente mesmo disputando comparativamente. Primeiro, segundo lugar, às vezes, tá? E mesmo tendo ondas de guerra e tudo isso, é um absurdo o preço da energia. E mesmo o Brasil sendo campeão de energia limpa. Porque quando a gente tem que começar a desmistificar esse negócio, geração barata, não interessa. Quer dizer, claro que interessa, mas assim, o que importa, ao fim e ao cabo, quanto custou para chegar na sua casa, quanto custou para chegar na porta da fábrica, quanto custou para chegar no poste. Então, não é nunca energia, e cada vez menos é. Né? Se a gente está falando de vento e sol, que nem tem custo variável, né? O custo daquela instalação. Então a gente tem que olhar para o custo da energia, mas para
todas as transformações e para os custos de toda a rede, de tudo que a energia teve que percorrer para chegar até a sua casa. Então, se você tem uma geração barata, mas que precisa de um sistema super caro, super complexo, que tem que ter um backup e que tem que ter mais 3 linhas de transmissão, não tem como essa conta chegar barata no final, tá? Então, a gente tem que ter o olho mesmo de falar assim, qual é a minha demanda? Como é que eu atendo isso? Como é que eu vou fazendo isso, crescendo, né? Também em eficiência energética, também como é que a gente vai... Não pode. Esse problema de sobreoferta, ele é um problema para o setor elétrico inteiro, né? Não é bom. A gente viu aquele apagão de agosto do ano passado, não foi porque estava faltando energia, né? Inclusive estava com muita energia barata por aí, como a gente, né, o pessoal gosta de falar. Não é barato. Se tornou um problema, né? Você tem falado o seguinte, quer dizer, o Brasil passou a construir tantas plantas eólicas e fotovoltaicas, né, solares, que causou um desequilíbrio nesse processo de produção de energia. Quer dizer, tem energia demais, é isso? Explica pra gente como é que é isso. Tem energia demais. E aí, Conde, é o seguinte, tem energia demais em vários momentos e nem sempre vai ter quando você precisa. Por quê? Dado justamente esse caráter dessas fontes, que a gente não sabe quando vai ter. Então, de que adianta eu ter um excesso de oferta, muito vento durante a madrugada, se não está ninguém consumindo, né, se a gente não tem indústria funcionando. Então, são essas coisas, não adianta. A gente fala assim, como oferta e demanda, né, então eu gerei a eletricidade, ela vai partir no mesmo momento pelos cabos, né, e vai chegar aí na sua casa. Então, é instantâneo. Então, não adianta ter esse descasamento, é desperdício. Desperdício da utilização do recurso, desperdício da utilização do equipamento e desperdício de toda a infraestrutura do sistema. E está acontecendo isso. O Operador Nacional do Sistema, já analisando, ano passado ele falou, a gente tem excesso de oferta. Mostrando para a região Nordeste, vários períodos do ano, 50% da eletricidade produzida é jogada fora. Então, isso é economicamente sustentável? Isso é interessante para o consumidor que paga? Porque a gente paga. Essa, né, é a questão. Eles não assumem esse risco. Aí vem o empreendedor de eólica e solar e fala, eu preciso de linha para poder mandar a minha energia. Desenfreada, né? Isso. Que tem uma demanda por aço, né? Da questão das eólicas, né? Isso. Então, o que a gente está levantando sempre olha para o sistema como um todo. Quanto é que custa realmente a eletricidade para chegar na sua casa? Quando você tem esse tipo de geração, esses custos do para chegar, quer dizer, a rede, o transformador, mais proteção, ter uma usina termoelétrica, às vezes, ligada e funcionando, né, um pouquinho só para estar pronta para entrar na hora que você chamar, tudo isso são custos que vão se somando, tá certo? E o que é, assim, mais distorsivo ainda é que justamente as necessidades do sistema que aparecem em função da integração dessas novas fontes são assumidas pelos consumidores e não pelos empreendedores que querem justamente atingir esse mercado. Nós somos o mercado deles, não é? E aí a discussão, quando eu acho que vai entrando por um lado muito equivocado, que é, né, ótimo, temos acesso de oferta. Em eletricidade isso não é ótimo. Isso não é ótimo. E em vários mercados isso é problema, porque no setor elétrico isso não seria. Isso é um problema para o empreendedor, não é? Quando você gera mais do que você consegue vender. Por que a gente chegou nesse ponto? Faltou política de energia no Brasil? Isso transcorreu nos governos Temer e Bolsonaro, né? Vamos lembrar. Perfeito. No governo Dilma, no final do governo Dilma II, isso já tinha começado? Será que ela tinha tentado para isso? Porque ela é especialista também no setor. Mas assim, presidente da República, né, Conde, assim, é muito complexo, você tem que estudar mesmo, né, é difícil você ter tempo para dedicar dessa forma. Mas isso que você falou é que é fundamental, né, a gente vem de 2 governos onde a gente não teve política energética, em absoluto. Então, por isso que a gente está num tapa-buraco até hoje, assim, e ainda veio essa MP, que no fundo é isso também, é no desespero de encontrar problema, né, sanar algum momento, uma coisa pontual, mas sem olhar justamente para o problema realmente que não para de crescer. Então, primeiro, tem que ter uma política energética, a gente tem que saber para que a gente quer produzir energia. É para a nossa indústria? Qual vai ser o perfil da nossa indústria? Ela vai exportar? Né? De qualquer forma, essa energia tem que ser limpa.
a população brasileira está consumindo de qual forma? Como é que a gente vai fazer a eletricidade chegar lá? Como é que a gente consome o mínimo possível, né, de natureza e tudo isso. Então, e essa falácia, sabe, Conde? Por exemplo, foi engraçado isso, e foi importante. Na véspera da reunião, no dia 9, foi inaugurado no Rio Grande do Norte um empreendimento de Mendubim, no Rio Grande do Norte. Não sei se você sabe, é um dos maiores de solar do Brasil, sabe? Então, mais de 1 milhão de painéis solares, Conde. São empresas estrangeiras, né? Não tem ninguém aqui precisando de ajuda. Você já fala assim, meu Deus, você já faz isso, né? E todo mundo comemorando. O Lula entendeu isso? Você explicou para ele? Eu acho que ele entendeu. E o ONS entende perfeitamente que é o operador que tem que dar conta de lidar com tudo isso, né? E que fazer esse sistema ficar de pé no meio dessa confusão, a gente não ficar tendo apagão. Mas o que eu chamei a atenção do presidente, falei, presidente, né, porque se essa pauta é uma pauta que é defendida, sobretudo pelos governadores do Nordeste, com o argumento de que isso cria emprego, a gente vai ter que reexaminar. Porque já tem estudos, foi feito um levantamento bastante extensivo aqui no Brasil, e esse projeto foi excelente porque só serviu para confirmar justamente o estudo que eu tinha acabado de ler, que era justamente isso, assim, são empregos de curta duração e de baixa qualificação. Ao contrário do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, quando se deu, anos 60, Eletrobras na ponta, o que esse país fez? Não só se dotou, né, se prestou, né, se dedicou a realmente entender quais eram os recursos energéticos que a gente tinha e como era a melhor maneira de mandar isso para o território inteiro, né? Então, nossos reservatórios, interligar com linha de transmissão, já foi a jogada, né, das renováveis aqui do Brasil, e para resolver tudo isso. Mas a gente, o país se preparou se desenvolvendo as suas tecnologias de aproveitamento. A gente não ficou na mão de ninguém. A gente desenvolveu as nossas turbinas, as nossas linhas. Então, tudo isso era tecnologia nacional. O Brasil se desenvolve energeticamente, e daí, né, um dos pilares estratégicos do seu desenvolvimento soberano, que se iniciava, porque ele detinha controle sobre a sua cadeia energética, o recurso e as tecnologias necessárias para a sua transformação. A gente não repete isso, a gente se arrebenta, né? Deixa eu só te perguntar uma coisa, você tá dizendo que essas eólicas e solares que foram instaladas no Brasil são todas investimento estrangeiro? Quer dizer, são todas de propriedade, digamos assim? Não, todas eu não posso falar isso, mas a maioria das tecnologias embutidas nesses equipamentos, sim. Na eólica, como no começo ainda teve cláusula de conteúdo local, o Brasil conseguiu, então, detém algumas partes dessa cadeia, tá? Mas para solar a gente não detém quase nada, né? E não para de ter progresso tecnológico nesse sentido. Então, se a gente evolui para a utilização e para a dependência dessas fontes, é importante que a gente também domine, né, as tecnologias que são necessárias para o seu aproveitamento, para o sistema funcionar direitinho. E isso eu falei para o presidente também. Falei, presidente, a gente tem que voltar a gerar tecnologia, né, para a gente poder ter um desenvolvimento soberano. Se eu conheço o Lula, deve ter ficado apaixonado por você, viu, Clarice? Espero que sim, porque eu tenho tanta coisa para falar para ele. Porque tem muita novidade nesse campo, tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa errada acontecendo. Por exemplo, o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, nos bastidores disse que ele quer incentivar as eólicas offshore, de alto mar, quer fazer a transição da Petrobras. Seria péssimo se isso acontecesse? Explica para a gente. Eu acho bastante... Não, primeiro a gente não sabe se vai acontecer, eu espero que não aconteça. Eu sou bastante crítica a esse tipo de projeto, porque é justamente o que ele apoia, né, sobre oferta. E o que a gente vai vendo, a eólica offshore, ela é no mínimo 2, 3 vezes mais cara do que uma em terra, para começar. Tem várias questões de impacto que a gente não estudou direito e que não são negligenciáveis, né? Essa questão da vibração, a manutenção, a gente está falando de leito submarino. Ruído, eu recebi informes de gente que mora, por exemplo, onde o Lula nasceu, lá em Garanhuns, tem uma eólica lá. As pessoas não conseguem dormir direito mais. Por causa do ruído. E aí no alto mar, né, Conde, assim, ou no mar, né, dependendo da distância, a gente não sabe direito como isso vai impactar também, assim, tem que, sabe, aquela coisa pisa ligeiro, sabe, a natureza, tudo isso começou sob o argumento de que temos uma crise ecológica a evitar. Se na expansão dessas cadeias a gente vai agravando os problemas ecológicos, a gente está aqui cometendo um erro, né? Tem que voltar e pensar direitinho que o caminho talvez tenha que ser outro.
Porque, na verdade, a gente não está mudando a trajetória. A gente não reduziu a emissão de energia fóssil, a gente está somando, né? Então, se no setor elétrico, em alguns lugares, eu consigo ter um balanço positivo, quando você vai mostrar a matriz energética mundial, não muda quase nada. Por que não muda quase nada? Porque essas próprias cadeias estão consumindo muito óleo. Olha, gente, eu estou super encantado aqui. Sempre você é um espetáculo, sempre dá uma aula fantástica. Agora, as coisas estão muito aceleradas, realmente, né? E aí, se vocês tiverem curiosidade, por favor, usem aqui o chat. Ainda dá tempo de eu fazer algumas perguntas do público aqui para a Clarice. Agora, eu quero saber o seguinte. O Brasil sempre se notabilizou pelo volume de energia hidrelétrica. Teve um momento que a hidrelétrica respondia, acho que por mais de 80% do consumo brasileiro. A gente está chegando ao ponto de também desperdiçar o volume das águas para poder equilibrar o sistema. É isso que está acontecendo? Por exemplo, mais uma construção de hidrelétrica no Brasil seria proibitivo, na sua opinião? Como é que a gente poderia começar, Clarice, a racionalizar esse sistema? Por onde que a gente poderia começar? Eu acho que já tem que ter um freio absoluto nessa expansão dessas renováveis que a gente não controla e cuja a oferta a gente não tem aproveitado. Isso é uma ineficiência econômica, para não falar justamente no uso dos materiais e todos os equipamentos que vão sendo colocados para você fazer uma coisa que não é necessária e que traz dano à natureza e pesa na conta do consumidor. Eu acho que não precisa começar por fazer mais hidrelétrica, não, sabe, Conde? Inclusive, quase todas as hidrelétricas da Eletrobras, elas foram construídas com previsão de expansão. Então, é você botar uma turbina a mais, onde for possível e a vazão do rio permita. É você, por exemplo, fazer algumas usinas que a gente chama... Você está sendo incomodado pelo barulho, Conde? Tem uma construção aqui perto? De jeito nenhum, não estou nem percebendo. Que bom, tem uma obra aqui perto. Então, Você deve estar, né? Me perdi, exatamente. Não, você estava falando das hidrelétricas que tinham possibilidade de pronto. Então, você pode, primeiro, ela já tem essa previsão que não foi valorada, tá, na privatização, e todo mundo sabe, tem usina que tem até projeto pronto, tá, que pode aumentar a potência e a capacidade de gerar, e a gente não ganhou R$1 por isso. Eu realmente espero que o presidente entre para recuperar o que é nosso mesmo, assim. E, além disso, nas novas tecnologias, nessa necessidade de balanceamento do sistema, lá na Suíça, né, onde eu estudei, em vários outros países, o que tem buscado se desenvolver é você tentar fazer hidrelétrica, que a gente chama que é reversível. Quer dizer, você ter um laguinho, e aí é bem menor do que o impacto justamente de um reservatório, é você criar um mini reservatório, né, para cima, para justamente você aproveitar, né, você poder, quando chegar um momento que não estiver sendo utilizada aquela energia, você bombear, usar um pouquinho da energia para jogar a água para cima de novo, e aí depois você pode turbinar essa água para gerar energia no momento que você precisar. Então, essa reversível, quer dizer, é um reservatório além, né, que justamente a gente vai poder justamente aproveitar e ficar fazendo jogo, né, com essa hidrelétrica. Então, ela se torna mais flexível ainda, né? Te dá mais um lugar de armazenamento ainda, que é o melhor armazenamento que tem. A gente está falando hoje em dia, ou é a hidrelétrica, ou é uma termoelétrica com combustível fóssil estocado, né? Ou é uma bateria que é um desastre completo. Então, essa realmente é a melhor opção. E a gente tem muito a ganhar em termos de eficiência energética, sabe? Quando são muitas perdas. Por exemplo, adora falar de gato e tudo isso, né? Morreu um porteiro aqui em Ipanema, não tem 3 semanas. Estava suado, depois de trabalhar, encostou no poste. Esse homem morreu. Encostou num poste de cimento? Um poste e morreu. Eu não sei qual era, se ele era de cimento ou não, mas quer dizer, esse poste estava energizado, quer dizer, enquanto esse homem não morreu, estava vazando energia o tempo todo. A gente soube que esse poste estava vazando energia e que a gente estava pagando por ela porque esse homem morreu. Tá entendendo? Então, assim, tem muito problema. A falta de manutenção das distribuidoras, a falta de manutenção das empresas, né, terceirizadas que atendem as prefeituras para o serviço de iluminação pública, são muito graves. Né? Aí a tempestade perfeita, porque essas empresas privatizadas são de uma incompetência notável, né? Não, e aquela coisa, né? Quem controla a mão de obra? Quem controla a formação do trabalhador? Quem controla os tantos anos de experiência que esse trabalhador tem para estar ali naquele local?
né? Então, como tem acidentes de trabalho, Conde, porque os trabalhadores, e também alguns vêm me contar, né, na esperança de que eu possa justamente contar, né, e estou aqui fazendo isso com você, que graças a você a gente tem então esse canal para transmitir justamente isso que tem acontecido. Então, a evolução do número de acidentes fatais, e às vezes, assim, o funcionário, ele é bem informado, um caso que eu estou acompanhando, uma morte de um rapaz, um engenheiro de 26 anos, numa subestação. Ele se aproxima de costas para o perigo. Ele estava formado, ele tinha qualificação para estar lá. Ele se aproxima de costas para o perigo. Ele não sabe que ele está em perigo. Isso é falta de experiência. É piloto de avião, setor elétrico. Ele você faz o seu... de costas para o quê? Entendeu? Para o perigo. Ele morreu eletrocutado. Ele estava andando de costas quando ele recebeu essa descarga. Então, ele não é que você encosta em nada. Dependendo de onde você esteja, numa subestação, a gente está falando de ambientes altamente energizados. Você não pode levantar o braço. Você vai provocar uma descarga em você. Então, você tomou um choque bem forte na tomada 220. Ali é 138 mil. Então, né? Assim, então, tem que ter... Tudo tem que estar introjetado, tudo tem que estar incorporado, todos os protocolos, tem que ter um supervisor que está observando, ele tem que ter anos ali para ele justamente não ter, né, quando o protocolo é isso, a gente não erra, a gente faz o que é certo, e a gente vai adquirir isso depois de treinamento. Será que o Brasil é um caso único no mundo desse excesso de eólicas e solares que desorganizou o sistema? Acho que assim, proporções grandes talvez seja, né? Não? Não, é o mundo inteiro. Aqui a gente misturou as duas coisas, né? A gente passou a falar da qualidade da rede, que é uma coisa da distribuição, né? Então, aqui esses acidentes, sobretudo, muito ligados na parte da rede. Mas essa rede, ela se torna mais complexa e mais difícil justamente por esses tipos novos de geração, justamente a eólica e solar. Isso é um desafio no mundo inteiro, tá? Tanto que você olha para a Alemanha, que foi a mais ousada, né, e a mais ambiciosa em termos de vamos para renovável, perdão. Vamos para renovável, porque justamente a gente vai sair de nuclear e a gente vai fazer isso e vai dar certo. Eles pensavam que também tinham gás russo para ajudar na transição, mas eles entram nisso de forma muito ambiciosa. O que você vê na prática, na operação do setor elétrico alemão? Um monte de usina a carvão. Por quê? Porque, em primeiro lugar, em qualquer lugar do mundo, é segurança de abastecimento. Se você estruturou, se você tem vida urbana, você precisa de energia. Tem hospital, tem indústria, tem fábrica, precisa de energia. Então, você vai ter que ter... Não, é isso que você vai garantir em primeiro lugar. Para você entrar com esse monte de renovável, que faz assim, ou assim, você tem que ter sempre algo que vá justamente deixando isso em equilíbrio, normalizando, evitando todas essas oscilações. Tanto que a Europa tem muito a carvão ainda, os Estados Unidos também, né? E acho que a China também. Muito, não para de abrir. Então não tem nada de renovável nessa pegada da China também, não. A gente tem que justamente ter mais cuidado justamente com o sistema. Porque quando você começa a entrar com excesso de renovável, você acaba tendo que fazer um backup que muitas vezes é poluente. Então, voltando para a tua questão anterior, se a Petrobras e se outros operadores decidem fazer eólico offshore, eu estou ampliando essa fonte de perturbação. E aí, qual que é o problema? Se eles não se conectarem aqui na Terra, no nosso setor elétrico, sistema elétrico interligado nacional, que justamente faz todo o equilíbrio e que está saindo de controle já, se eles se ligaram aqui, acabou o nosso setor elétrico. Porque vai ser todas as usinas hidrelétricas do Brasil, todo o sistema do Brasil, e inclusive termoelétrica, carvão e tudo que seja, para justamente tentar acompanhar as oscilações de um parque gigantesco de energia variável. E aí você virou o jogo ao contrário. Você queria o quê? Que as renováveis entrassem para te ajudar a tirar a termoelétrica e a gente ficava com água irrenovável e fechava essa matriz limpa. O que você vê? Que se você vem com muita renovável, a hidrelétrica não dá conta. Inclusive tem a questão justamente de onde isso está localizado geograficamente. O ANS falou ano passado, no mês tal, eu estou sem esse número agora de cabeça, foram despachados não sei quantos milhões em termoelétrica por necessidade de equilíbrio elétrico. E quanto mais fontes não despacháveis, leia-se eólica e solar, mais perigoso, né? Então mais risco para a segurança de abastecimento. Clarice Ferraz, deixa eu trazer aqui comentário do público, tem uns comentários aqui na fila. Evelyn Canizares, Conde chama o deputado Leonel Hadi, policial antifascista, para falar de segurança.
Muito bem, vou chamar o Leonel. Edson Antunes, por que não se pensa em biodigestores para a produção de gás com os lixos orgânicos gerados nas resistências? Um quarteirão com 100 casas poderia ser autossuficiente em energia. É viável? É viável? Se pensa. Inclusive, esse biogás e o biometano têm ganhado impulso agora, eu espero que avance. Né? Aliás, não tem bala de prata, não. É considerado nobre, né, nessa... É o biometano, né? E porque o metano mesmo, né, assim... Claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Biometano ou metano, na hora que for para a atmosfera é um problema. Mas já é claro, a gente está, né, justamente aproveitando esse lixo, que ainda é um outro problema urbano. É muito interessante essa solução. Agora, ela é mais complexa, né? Porque a gente está falando de biomassa, então a gente tem que... É vivo, né? Então, assim, essa replicabilidade depende justamente das municipalidades, né? De como você vai fazer. Mas seria o ideal, sim. O Alexandre Silveira estava lá na reunião junto com o Lula e ele entende do negócio? Você conversou com ele? Não, né, Conde? Assim, o ministro se mostrou aberto, eu acho que é muito bom, o presidente está do lado dele, então também reforça a disposição dele à abertura, mas ele se mostrou aberto a escutar, e eu espero que ele escute, e ele confessa, ele não é da área, né? Como eu estava até comentando no caso da presidente Dilma, assim, você tem 50 coisas na sua pauta, e ele não é um especialista de energia, então eu espero mesmo que ele continue, né, nesse espírito, assim, de compartilhar e de ouvir, e de pensar e lembrar que aqui, né, nosso ordenamento tem propósito. Esse setor elétrico visa modicidade tarifária, segurança de abastecimento e energia limpa para os brasileiros. Ele também quer, pelo menos no discurso, abaixar o preço da energia no Brasil. O Laércio Luiz Silva de Araújo. Conde Clarice, o gás de cozinha aqui em Salvador está R$ 145. Caríssimo. Pronto. Ronaldo Rodrigues da Silva, ditas energias alternativas não suprem nem 25% da demanda atual. Isso no melhor dos casos. Será que é verdade isso? Além dos custos de manutenção e instalação física na geração e distribuição das alternativas. Tá correto, querida Clarice? Não, depende, não dá para a gente tirar essa média não, sabe, Conde? Se a gente olhar para o Nordeste agora, eu podia até abrir aqui o aplicativo, tem horas que é mais de 40, na média, né, não vai dar, a gente está com 13, 12, tá por aí. É por aí, não está errado, não. Perfeito. Então, peço desculpa aqui ao Ronaldo, porque eu achei que estava muito discrepante. Ana Tia, com a questão da apresentação, poderia se pensar como é na Itália, por exemplo, há várias empresas privadas gerando energia e o usuário escolhe qual seu gerador. O usuário seria mais respeitado. Acho que a Clarice não concorda com isso, né, Clarice? Não, Ana, em que isso vai afetar a geração de energia? Em que isso vai afetar a qualidade da rede? Isso que você está falando, normalmente, são os comercializadores, e é essa conversa que está sendo jogada aqui, né, de desejar a portabilidade e a liberdade de escolha para o consumidor poder escolher. A distribuidora está cara, eu vou para um comercializador, eu sou livre e vou escolher. Comercializador não gera, tá? Comercializador não aperta um parafuso, ele é um atravessador que vai ganhar dinheiro, né, fazendo justamente isso, moldando contratos, né, e pegando o público que ele consegue justamente conquistar. Tá? Isso é bem falacioso, tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Bastante cuidado. Está aqui a Clarice para ajudar a gente a ombudsman do setor elétrico, né? Paulo Paiva, temos estrutura para os carros elétricos? Esse é um tema, e aliás, antes só de passar para você, o José Gomes está dizendo aqui, Gabriela Hartz, mais 3 desembargadores são afastados pelo CNJ agora. Obrigado, José Gomes. Nós temos aqui o plantão do público, que eles mandam a notícia para a gente reverberar aqui. Mas agora... essa dá gosto de ler, né, Conde? Oi? Essa dá gosto de ler. Dá gosto. Opa, um prazer imenso. Clarice, eu fico perplexo com a questão dos carros elétricos, que parece que está o mesmo desvario, né, que ocorre com essa geração, porque assim, a bateria do carro elétrico precisa não sei de quantos quilos de toneladas de minério, de lítio, de sei lá mais o quê. Quer dizer, é um desastre também a produção desse carro. Fala um pouquinho para a gente do carro elétrico. É um desastre. E em vez da gente ficar pensando em soluções de mobilidade, a gente fica nessa solução para classe média alta e para rico, pensando que vai se dar assim a mobilidade de um país num ambiente de alta transformação climática. Eu acho isso assim, realmente um despropósito muito equivocado, muito equivocado. A gente sabe que onde prosperaram isso foi a custo de muita subvenção, né, muito subsídio, né, o Tesla totalmente artificial, né, não tem nada ali que se sustentasse, se não fosse dinheiro do governo americano não tinha acontecido nada disso. A gente está num país de biomassa,
A gente sabe que uma das coisas mais danosas desse mundo e mais perturbadoras ecologicamente é a atividade da mineração. Então, essa corrida para evitar o desastre, mas que acelera, né, qualquer processos mineradores, isso a gente tem que ter coragem de falar. A gente está num país de petróleo e num país de mineração. A gente vai ter que enfrentar. Ou a gente trabalha para valorizar outras cadeias e para normativamente proibir certas coisas, ou a gente vai para o desastre. A gente tem alternativa, nós dispomos de recursos renováveis. O biocombustível é uma solução interessante, né? Mas não é também não é bala de prata, entendeu? É tudo tem que ser com mais cuidado agora. Mas a gente aqui, certamente, o etanol é muito mais sustentável. Já tem vários estudos de análise de ciclo de vida, né, que tenta pegar justamente todas as partes, né, para ser componentes do carro, né, e tudo isso. Quanto tem de energia aí dentro? Quanto tem de poluição aí dentro? Tá? Os estudos sempre botam o carro a etanol como menos danoso, como o carro, né, a bateria. Mas antes de mais nada, eu acho que esse foco no carro individual é bem equivocado, sabe, como projeto de sociedade. Eu estou muito preocupado com isso. Agora, a solução também, né, que quando a gente fala do carro elétrico e critica, falar, mas a solução é o carro a combustível fóssil, né? Vamos continuar. Qual que é a sua opinião sobre a vida útil do petróleo no mundo, né? Hoje, por exemplo, essa margem equatorial, Brasil, a Petrobras acabou de descobrir mais uma imensa jazida ali na área do Ceará e tudo mais. Nós vamos ainda usar muito petróleo? Você é dessas pessoas que acreditam nisso? Quer dizer, eu estou perguntando isso porque muita gente fala assim, não, o petróleo ainda vai ser muito usado. O próprio Alexandre Silveira diz isso, né? É isso mesmo? É incontornável esse processo, mesmo com o aquecimento global do jeito que está? Eu acho que não, você sabe que eu acho que a gente vai esbarrar em condições mesmo que vão ser dadas pelos limites biofísicos do planeta. Assim, a gente vai ter cadeia, né? A gente teve isso na Covid, acho que a gente vai ter momentos, né, de perturbações climáticas extremas que vão interromper alguns fluxos dessas cadeias produtivas. Então, as pessoas estão querendo, né, sobretudo os países de petróleo, e aí eu incluo, né, brasileiros, né, dizer que a transição tem seu tempo, que tem que ir com cuidado, mas é super urgente, né? Então, sim, ela tem seu tempo e demora beça a gente dar esse cavalo de pau, né? A gente é totalmente estruturado nisso, mas a gente tem que começar. Então, eu espero que não se explore isso, porque senão é só mais trabalho, e é mais recurso e inteligência investido, dedicado ao agravamento do problema, e não em sanar o problema, né? Como que eu consumo menos, como que eu consumo diferente, é por aí. Não é, eu gerei muito, agora vamos aproveitar e vamos fazer mais coisas e vamos minerar mais. Não aguenta, tá? E quem se arrebenta são sempre os mais vulneráveis, tanto em termos de tarifa, como em termos justamente do afetamento pelos eventos extremos, né? Então, é olhar para tudo, é olhar como se olhou lá atrás, o que a gente dispõe, quais as tecnologias de aproveitamento, como é que eu posso consumir o mínimo possível para dar o suporte para as atividades produtivas. Nesse planejamento, a gente pensa em atividades produtivas que não consumam tanto e não sejam tão violentas também. O Brasil vai ser o último a produzir alumínio no universo? Entendeu? Faz outra coisa, se for o caso. Quando a gente recebe o Altamiro Borges aqui, que já deve conhecer a Clarice também e deve ter também ficado aqui impressionado com essa aula maravilhosa. Eu fico imaginando, Clarice, imagina a Clarice ministra de Minas e Energia, assim, as barreiras que você encontrar, né, com essa cabeça que você tem, mas seria, né, uma coisa que poderia nos dar esperança, né? Altamiro, tudo bom, meu querido Altamiro? Seja bem-vindo. Tudo certinho, doutor Cone? Tudo bem, Clarice? Tudo bem, prazer, Altamiro. Infelizmente, peguei já só no finalzinho aqui, estava em outra atividade, então não ouvi, vou ouvir depois. Toda a fala da Clarice aqui, do começo ao fim, ela é recortável, editável e publicável em todos os outros nossas redes, que nós vamos fazer isso. Clarice, agradecer demais, parabéns, o seu trabalho é assim, cirúrgico, fantástico, realmente o Instituto é o Iluminas, né? É o Ilumina, O Ilumina. O Instituto é uma luz no nosso horizonte. Está legal o Instituto? Está tocando tudo certinho lá? A gente está péssimo, na verdade, porque a gente vive das nossas próprias contribuições, então a gente está passando por uma fase bastante delicada. Eu acho que a gente vai até pedir ajuda em breve, porque a gente é meio inviável, na verdade, financeiramente. A gente é teimoso, mas a gente tira dinheiro do bolso.
Vamos conversar depois sobre isso. A gente faz aqui uma movimentação para tá bom. a continuação desse instituto que é tão importante. Mais uma vez, obrigado. Boa semana para você e vamos tentar ver se a gente faz o Brasil ficar um pouquinho melhor nessa área. E conversando, né, Conde? Claro que eu sei que tem muita opinião divergente a minha, mas a gente expõe os fatos e aí vai debater em torno deles, né? Não em termos de coisas falaciosas ou não, né? Enfim. Mas é um prazer e agradeço pelo convite. Um abraço. Sempre bom, Clarice. Super beijo para você. Que privilégio ouvir a Clarice Ferraz.